Em relação às diretrizes de projeto, eu gostaria que vocês aqui, esse capítulo vai ser um capítulo mais livre para vocês. Vocês vão especificar quais são as restrições, quais são as hipóteses que vocês adotaram, quais adoções vocês fizeram, quais assunções, essa palavra existe no dicionário, tá? Não estou viajando não. Quais assunções foram feitas no desenvolvimento do projeto, de tal maneira que aqui vai ficar uma questão mais livre para vocês, para que vocês possam, de maneira elegante, didática, simples, objetiva, criarem um cenário explicando onde o seu elevador vai ser instalado, quais são as restrições, aquilo que foi considerado no projeto. Então, por isso é que eu não vou colocar, perdoem-me se eu repito a palavra, aqui eu não vou colocar restrições para que vocês apresentem de maneira sucinta as diretrizes que vocês consideraram no projeto de vocês. Passamos para a parte de cálculos e dimensionamento, de tal sorte que eu expliquei claramente, se vocês forem fazer equações, elas devem ser feitas e escritas usando o editor de equação do seu editor de texto, que no caso vai ser o Word. Então, aqui também vai ficar uma parte livre para vocês e eu espero que vocês façam de maneira sucinta e objetiva. Não é quantidade, a minha preocupação é com a qualidade da apresentação de dados. Eu já comentei com vários de vocês em conversas pessoais que eu sou até um pouco contra esse modelo de databook, esses modelos de relatórios enormes, porque em empresas a gente não costuma fazer desse jeito. Se você chegar e jogar um relatório de 70 páginas para o seu chefe ler, ele provavelmente não vai ler e vai falar, poxa, faltou poder de síntese. Mas nesse caso, como é um projeto acadêmico, a gente vai manter o formato do projeto acadêmico para vocês saberem como é que funciona, para treinar vocês, para que o TCC de vocês já seja escrito dessa mesma maneira, mas alertando-os de que na vida profissional a gente não faz relatórios com essa extensão, a menos que sejam coisas de editais públicos, que sejam investigações periciais ou coisas mais sérias previstas em norma. E aí, por fim, vocês vão especificar as conclusões de vocês de maneira bastante sucinta e objetiva. Aqui eu coloquei umas instruções em relação a como vocês devem apresentar as referências, mas, por favor, tenham consciência de que as referências devem ser inseridas utilizando a ferramenta automática que o editor de texto nos proporciona. Então, seria um assinte, algo gravíssimo se você fizer isso manualmente. Então, existe uma maneira automática de você fazer. Então é fundamental que você aprenda para que você se gabarite, se eduque tecnicamente, você aprimore o seu arsenal de conhecimentos e de habilidades. Muito bem. No anexo número 1, vocês vão seguir as instruções que os professores e professoras de CGI vão fornecer em relação a quais simulações e como elas devem ser apresentadas. Igualmente em relação aos desenhos técnicos, comentei com vocês que é mandatório que os desenhos de conjunto estejam apresentados, assim como é obrigatório fazer o detalhamento de todos os elementos que foram projetados e selecionados. Não é? Agora, lembrando, se você selecionou um rolamento, não faz sentido de você fazer isso, porque o rolamento é um item normalizado. Tá? Então eu expliquei essas coisas aqui, os itens que não devem ser detalhados são esses aqui, mas eles devem constar nos desenhos de conjunto. E por fim, conforme foi explicado anteriormente, a gente tem aí alguns itens que precisam da especificação técnica, né? Da ficha técnica sintética, mas com os principais detalhamentos. Então aí cada um vai fazer de um jeito, não tem problema nenhum, mas eu só recomendo que vocês façam isso com bastante cuidado, bastante cautela e de maneira sintética, não é para poder encher o databook de vocês com informações que são irrelevantes, e, inclusive se isso será considerado, né, na avaliação do seu trabalho. E por fim, obviamente eu não vou fazer a leitura individual, porque vocês têm que fazer isso. Eu coloquei que com cada cor eu sugeri informações que não são nem sugestões, são recomendações, praticamente obrigações. Que você, por exemplo, passe o corretor ortográfico no seu trabalho, porque você não tem sentido de você ter uma ferramenta automática e você não utilizá-la. E aí eu escrevi com cores diferentes, fui colocando uma série de informações. Por exemplo, olha que coisa interessante, eu falo sobre isso ali embaixo. Eu falo, olha, estou me referindo ao editor de texto, ele faz o sumário, ele indexa as figuras, ele organiza e referencia as fontes. Percebam que o Word fala, opa,
Será que não era para estar escrito aqui referência? Não, nesse caso é referencia, está escrito do jeito certo, entendeu? Então, mais para baixo, eu citei algumas palavras que são muito comuns que do Word ou corrigir automaticamente ou recomendar a correção de maneira equivocada. Tá? Então, cada cor está relacionado com... Aqui eu esqueci de trocar a cor, mas tudo bem. Vermelho, e aqui então vermelho mais clarinho. Finge que é isso, tá? Então, cada uma dessas cores aí tem informações importantes. Agora, falando muito sério, eu coloquei isso fruto da minha experiência. Eu já orientei muitos trabalhos, entendeu? Olha aqui, em verde eu falei para vocês em relação a algumas palavras que eu fiz um banquinho de dados sobre essas questões de que o Word corrige automático, mas ao mesmo tempo essas não deveriam ser corrigidas. Então, isso aqui é um oferecimento meu, de um compartilhamento de experiência de que eu tenho em relação a todos os projetos que eu já orientei. Então eu recomendaria que vocês lessem essas recomendações aí, por favor. E obviamente, se alguém tiver alguma sugestão, por favor, me passe para que eu possa incorporar ou melhorar esses aspectos. Tem uma aqui que particularmente eu gosto muito, que é algo que eu chamo carinhosamente de mapeamento linear. Então eu explico para vocês aqui como é que eu faço o mapeamento linear dos meus textos. Então, eu acho que isso aqui é uma questão bem interessante, que serve tanto para você escrever seu trabalho, quanto para você definir aí o esqueleto do seu trabalho. Então, é uma forma de pensar. Eu costumo dizer que fui eu quem inventei, porque eu nunca li nada a respeito, e isso me veio à cabeça. Mas eu não acho que tenha sido eu que tenha inventado isso. Provavelmente alguns outros pesquisadores ou pessoas que já escrevem trabalhos há muito tempo já devem ter publicado coisas a respeito. Então, de novo, a ignorância, no caso, é minha. Mas eu costumo falar para vocês que o que está aqui é genuíno. Eu escrevi, concluí isso depois de passar muito aperto tentando escrever trabalhos. E aí, de novo, aquilo que eu já falei, coloquei essa informação no Moodle. Até o presente momento, eu acredito que isso vai continuar acontecendo. Eu acho que o autor desse canal no YouTube vai fazer com que permaneça gratuito, que esses vídeos permaneçam gratuitos. É um curso bem legal, achei bacana do ponto de vista dele ter dado essa sugestão e ter feito essas recomendações para vocês. Então chega de enrolação, vamos lá, tem muito material para vocês estudarem aí. Obviamente, qualquer coisa que vocês precisem, por favor, me enviem um e-mail. Espero que vocês tenham gostado dessa série aí. Pode ter sido visualmente um pouco maçante, deve ter sido meio chato ficar escutando a minha voz, mas ao mesmo tempo eu acredito que vale muito a pena vocês fazerem uma análise prévia, fazer uma investigação e investir seu tempo antes de começar o projeto, porque se vocês traçarem algumas estratégias agora, é muito provável que vocês terão menos trabalho lá na frente. Beleza? Valeu!